Bundling, você pega tudo que você tem, inclusive suas dependências, todos os seus arquivos de código, coloca num arquivo só para que você possa executar. E transpiling, você transforma uma linguagem em outra ou uma linguagem numa versão mais antiga. Se você queria saber só isso, pode fechar o vídeo. Tá bom. Mas se você quiser saber um pouco mais, o vídeo de hoje vai ser sobre o S-Build, onde eu vou mostrar como fazer build e transpiling usando essa ferramenta. O S-Build é um projeto que é escrito em Go e ele nasceu para resolver o problema que as nossas ferramentas de build hoje são muito lentas. Então aqui no site deles, se você pesquisar aí, você vai encontrar que tem uma comparação com o Webpack, com o Babel e com o Parcel, e o S-Build é o mais rápido de todos. Antes da gente entrar no código, vamos falar rapidinho que o bundling, né, quando você pode usar, você pode e deve usar ele quando você for construir alguma coisa para o browser, onde você consegue otimizar o tempo de I/O do browser, ter que ler de um outro arquivo para executar o JavaScript ou CSS da sua página. Uma outra coisa que você pode fazer, a gente vai ver hoje, é o Minify, onde você vai tirar tudo o que faz o código ser elegível para humanos, para que você possa melhorar a performance para o interpretador. E quando você for rodar no lambda.edge, por quê? Quando você for rodar uma lambda, por exemplo, na AWS, talvez você não tenha o acesso a um file system onde você possa rodar lá npm install para você ter suas dependências. Então a ideia do bundling é que você pegue todas as dependências que você tem do seu projeto, coloque todo o código fonte delas num arquivo só para que você execute. Isso também ocasiona ganhos pontuais de performance, mas eu acho que a maior vantagem é que você, na verdade, não precisa se preocupar com lambda layer, você não precisa se preocupar com container, você tem tudo aquilo num arquivo só. E o transpiling, ele é bem útil quando você vai rodar o Node.js no ES6, por exemplo, dentro de um Docker container. É muito complicado fazer a migração de projetos no JS, do CommonJS para o SM, mas o S-Build faz com que você possa integrar o TypeScript e migre, entre várias aspas, para o ESM de uma maneira mais complicada. Agora a gente vai para o código. Eu vou abrir aqui meu editor e o que vocês devem estar vendo agora é um projeto que eu chamei de bundle ou transpile. Então a gente vai iniciar ele aqui com npm init -y, né? Vou dar um pouquinho de zoom aqui. Beleza, então ele criou o meu package.json. A primeira coisa que eu vou instalar aqui vão ser duas dependências, então npm -d s-build TypeScript. Claro que eu já testei isso antes, é por isso que você está vendo as recomendações aqui no meu terminal, e eu vou criar um tsconfig.json, né? Esse tsconfig.json, você geralmente vai criar ele assim com npx, tsc e init, mas como ele é bem simples, né? A gente só vai precisar do compiler options e a gente vai querer mais ou menos isso aqui que o nosso amiguinho está falando. A gente vai querer que o target seja o ESNext, o módulo seja o ESNext também, e vamos só colocar aqui a nossa module resolution como sendo NodeNext. Beleza, e para ajudar, vamos colocar aqui include tudo que está no source. Olha que legal. Agora vamos lá, vamos criar uma pastinha aqui chamada, na verdade, criar o nosso index, né? Vamos criar o source.index.ts. E a gente já está metade do caminho correto. Vamos ver se está tudo ok aqui. Opa, desculpa, o nosso target ele é o ESNext, mas o nosso module ele também é o NodeNext. Por que NodeNext? Porque eu estou aqui rodando o Node 23.10. Esse Node inclusive já tem suporte a strip types do TypeScript, mas a real é que nem sempre você vai ter essa versão disponível. Então vou aqui no vfox use Node.js e eu vou escolher a versão 20, que é uma LTS um pouco mais antiga. Agora eu vou voltar aqui, eu vou rodar vou na verdade criar o meu arquivo de configuração do S-Build, né, que é o sbuild.js. Vou editar ele aqui e eu vou adicionar as seguintes configurações para ele. Deixa eu só ver uma coisa.
Dependências, está tudo certinho. Vamos só adicionar aqui o type module para a gente poder usar o ESM ao invés do common.js, né? Então, se você não falar que o type do teu projeto é module, ele vai deduzir que é o common.js, daí você tem que usar a sintaxe do require ao invés da sintaxe do import. Então, vamos falar import all as esbuild from esbuild. Olha que beleza, esbuild.build, exatamente. Entry point é source index.ts, bundle true, alt file, vou chamar de index.js, e por enquanto esse é o nosso comando de build. Vamos entrar aqui, vamos escrever um código, vamos escrever uma função, e essa função vai falar hello world. Isso aqui tá ótimo para mim. Então agora, por último, a gente só vai escrever um novo comando, que é o build, que a gente vai rodar node esbuild.js, onde a gente pode usar esse alias aqui de npm run build. Ver se correu tudo bem, a gente vai ter um dist aqui com o nosso código. Olha que belezinha. Ele pegou esse nosso código TypeScript, ele traduziu ele para que as nossas configurações que a gente falou aqui, nossos tsconfig, né, que o nosso target é ESNext, esteja tudo ok. Vamos só colocar aqui que o format dele é ESN, para a gente ver se ele vai mudar. Ok, então ele não... antes ele tinha uma arrow function, né, que se chamava aqui quando a gente estava passando como um JS, e agora que a gente passou o ESM, ele não tem mais, ele removeu. Então vamos só comparar aqui a diferença do CJS. A gente chama CJS, ele renderiza assim, ele build assim. Quando a gente chama ESM, ele faz dessa maneira, né? Então, beleza. Agora, a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser instalar uma dependência. Então, no caso aqui eu vou rodar npm install isEven. Você não sabe para que esse pacote super útil funciona. Ele funciona para ver se o valor ele é par ou não. Olha que interessante, né? Então a gente viu aqui, vou colocar o nosso build aqui do lado do meu index, para que a gente possa ir analisando. Então a gente viu aqui que essa é a entrada e essa aqui é a saída. Só que olha que doido, o que acontece se eu vier aqui e falar import from isEven, né? E eu vou pegar aqui o meu método isEven. Olha que lindo, né? Será que o nome é esse mesmo? Bom, eu espero que seja. Vamos rodar ele aqui, vamos rodar o nosso comando de build, npm run build. E beleza. Tá vendo todo esse código gerado aqui? Vamos abrir só ele para a gente ver. Todo esse código aqui é para converter esse import, né, que a gente tem aqui, para que ele funcione nessa extensão do ESM, né? Você vai ver que o nosso código aqui, ele tá bem aqui no finalzinho, né? Ele vai falar main import isEven. Agora vamos pegar aqui, vamos executar esse código, vamos rodar node dist index.js. Ele vai falar que isEven is not a function, então faz sentido. Eu acho que é assim. Será que é? Vamos lá, npm run build node dist. Ok, na verdade era um import default. Então, quando a gente rodou essa build de novo, você viu que o nosso código ele mudou muito pouco. O que mudou foi mais a parte do import aqui, do require isEven. Mas o nosso main aqui, ele continua a mesma coisa. Só que, olha que interessante. Se a gente pegar o nosso index.js, né, que é esse arquivo que a gente está vendo aqui, esse arquivo grandão, ele não precisa de um node modules para ser executado. Então, se eu remover um rf node modules, eu ainda consigo fazer um node index.js true. Isso aqui é uma grande vantagem quando você não tem um file system onde você possa rodar esses comandos aqui, como eu estou rodando. Então, recriei o meu node modules, aqui está tudo funcionando. E agora a gente passou pela parte de bundling, vamos lá ver a parte de transpiling only.
E com o S-Build é muito simples, né? Em vez da gente passar o bundle true, a gente vai remover isso aqui e a gente vai falar que os packages, eles são externos, ou seja, todos os pacotes, todas as dependências que a gente tem no nosso projeto, em vez de eles serem incluídos dentro do nosso projeto, eles vão ser externos. A gente pode, inclusive, ter o bundle como true, mas onde a gente vai pegar todos os arquivos, né, do nosso projeto, colocar eles num lugar só, mas os pacotes vão continuar sendo externos. Vamos rodar o npm run build, então, e olha que simplificado que ficou o nosso index.js, né? Então a gente traduziu o nosso TypeScript para JavaScript. Agora a gente tem o isEven, a gente tem uma função main, e se a gente rodar aqui o Node, ele vai falar que é 2, na verdade par. Mas se eu vier aqui e eu remover o meu Node Modules, ele vai falar que ele não encontrou o pacote, então ele não tem condições de executar. Isso aqui é legal quando você já tem um processo de build do seu projeto, por exemplo, com uma Dockerfile, onde você, seja no CI, seja conforme da maneira que você faz o deploy, você tenha o Node Modules lá. Então, em teoria, você não precisa fazer o bundling, né, de todos os pacotes dentro de um lugar só, porque você tem o Node Modules, o teu bundle fica menor, né, e o Node ele tem um sistema de módulos que é muito interessante e você vai fazer o uso deles na hora de importar um pacote ou outro. Mas em situações como uma Lambda, para você reduzir a complexidade do seu deploy, você não quer ter que lidar com uma Lambda Layer ou com outro tipo de gerenciador de dependências, dependendo da plataforma onde você está fazendo esse deploy. Você fazer um bundle das dependências dentro da sua Lambda é uma solução que abstrai toda essa complexidade para uma ferramenta como o ES-Build, e como vocês podem ver, ela é bem rápida. O Node 23 e as versões mais recentes já tem suporte ao TypeScript. Tem ferramentas muito interessantes para fazer coisas parecidas com o que a gente está fazendo aqui, mas a maioria dos projetos de hoje em dia, eles não estão no Node 23, ou a complexidade de migrar de uma versão, vamos dizer, 18 ou 16 para o 23, ela é muito grande, porque ela depende dos pacotes que você usa, ou até da sintaxe que você está usando, né? Tem sintaxe de Node 16 que não vai funcionar no 23, tem pacote do Node 16 que não vai funcionar no 23 e por aí vai. Esse foi o vídeo sobre as principais diferenças entre bundling e transpiling. Eu espero que você tenha gostado do que você viu. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui e até a próxima.